Sejam bem-vindos! Desânimo, cansaço, falta de foco, esquecimento, enxaqueca, depressão, ansiedade, AVC, esclerose, mal de Parkinson, Alzheimer. Todas estas e outras doenças que acometem o cérebro é devido ao mau funcionamento dele. Você sabia que uma das causas ou a principal delas está relacionada aos nossos maus hábitos alimentares ao longo da vida? Esse é o tema do nosso vídeo. Os alimentos que são altamente prejudiciais à saúde do nosso cérebro. Se o assunto é do seu interesse, te peço alguns minutos da sua atenção. E se o conteúdo ajudar a enriquecer os seus conhecimentos, agradeço se puder deixar o seu like. Agora vamos ao vídeo. Apesar de tão pequeno e caber na palma da mão, e pesar em média 1,3 kg, ele é uma máquina poderosa e comanda todo o corpo. Estamos falando do nosso cérebro. E para uma máquina funcionar bem, a gente sabe que precisa de cuidados. E com o nosso cérebro não é diferente. Os nossos hábitos alimentares, o nosso estilo de vida, são fatores determinantes de como cuidamos da saúde de um modo geral. Sim, porque o cérebro faz parte do corpo. Se algo no corpo não está bem, o cérebro também não está. E um desses fatores, talvez o principal deles, é a alimentação. Assim como existem alimentos que fazem bem à saúde, existem outros que fazem um grande mal. E existem alimentos que são verdadeiros venenos para o cérebro, porque eles contribuem para duas situações que levam ao desgaste, mau funcionamento e degeneração das células nervosas, que é o estresse oxidativo e a inflamação crônica do organismo. Vamos entender o estresse oxidativo. Você com certeza já ouviu falar dos radicais livres, produzido também pelo nosso corpo através da queima do oxigênio, no processo de transformar em energia os nutrientes que ingerimos. O problema é quando somos expostos ao excesso, superando a capacidade natural do nosso corpo em lidar com eles, levando o organismo ao estado chamado de estresse oxidativo, o que ocorre através da poluição do ar, da ingestão de alimentos com resíduos de pesticidas ou aditivos químicos, do estresse e o uso de cigarro e álcool. E o estresse oxidativo causa o enfraquecimento do sistema imunológico, destrói e envelhece as células, daí o envelhecimento precoce. E outros distúrbios mais sérios como artrite, arteriosclerose, infarto, catarata, entre outros. E por fim ele leva à degeneração e morte das células. E vimos que o Alzheimer ocorre pela morte dos neurônios, que são as células nervosas. Da mesma forma o mal de Parkinson e outras. Como 60% do cérebro é composto de gordura e consome 20% da energia e do oxigênio do organismo, é um órgão muito propício à oxidação. Veja como a oxidação destruiu essa bicicleta. Agora veja as células do nosso cérebro. De um lado células saudáveis, do outro células oxidadas, destruídas. É isso que o estresse oxidativo faz, leva à degeneração e morte das células. E se torna um terreno fértil para as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson e várias outras. E uma vez instaladas essas doenças, a situação só se agrava. A exemplo do Alzheimer, ao longo do tempo leva o cérebro ao encolhimento e à perda das funções. A perda da memória se agrava, dificuldade de se locomover, se alimentar, levando a pessoa à total dependência. E o que contribui para o estresse oxidativo? Privação do sono, não dormir o suficiente. E a inflamação crônica do organismo e uma má alimentação. Veremos a inflamação crônica do organismo. Não é o mesmo que uma inflamação de garganta. Esse tipo de inflamação é uma reação natural do organismo para combater um quadro de infecção ou lesão de um tecido. Nesse caso, o nosso corpo consegue se recuperar sozinho sem causar nenhum efeito perceptível em nosso organismo a longo prazo. Já a inflamação crônica leva esse nome porque ela tem duração prolongada, se reflete em todas as células do organismo, daí o termo corpo inflamado. Ela causa a destruição das células, tornando o corpo, ou o cérebro inflamado, e terreno fértil para o surgimento de várias doenças como obesidade, diabetes, câncer, infarto, AVC e várias outras. E principalmente doenças degenerativas, que são aquelas que afetam as células de forma contínua e irreversível, e aos poucos a pessoa vai perdendo suas funções vitais. Dentre elas estão a atrofia, câncer, catarata, esclerose, Parkinson, Alzheimer. Resumindo, o estresse oxidativo e a inflamação crônica do organismo causa a destruição e morte das células. Se as células não estão sadias, todo o corpo não está saudável. Veremos agora os alimentos considerados vilões da saúde, por levar o corpo e o cérebro a sofrer com os danos do estresse oxidativo e a inflamação crônica do organismo. Alimentos ricos em gordura trans.
A gordura trans não traz nenhum benefício à saúde. É uma gordura criada pela indústria com a finalidade de melhorar o sabor e aumentar o prazo de validade dos produtos na prateleira. É uma gordura altamente inflamatória e responsável pela formação das placas de gordura, que obstruem as artérias causando hipertensão, infarto, e o AVC conhecido por derrame. Está presente nos sorvetes, no chocolate ao leite, pipoca de micro-ondas, nos óleos vegetais. Enquanto o azeite é rico em ômega 3 gordura saudável, os óleos vegetais são ricos em ômega 6, um tipo de ácido graxo poliinsaturado e nocivo ao organismo, estando ligado ao surgimento da inflamação crônica, doenças cardiovasculares e várias outras. Nas frituras, imersas em óleos vegetais e carregando todos os malefícios que ele oferece. Nos salgados, farinha refinada, margarina são alguns dos ingredientes prejudiciais que eles contêm. Tire do seu cardápio a margarina seja light, diet, é gordura trans altamente perigosa. Assim como as carnes processadas como salame, salsicha, linguiça, bacon, mortadela e outros. Carboidratos refinados. Os alimentos ricos em carboidratos refinados fazem um mal tão grande quanto as gorduras trans. Todo carboidrato que ingerimos chega à nossa corrente sanguínea, em forma de glicose, nossa fonte de energia. O excesso é estocado no abdômen na forma de gordura perigosa que se entranha nos órgãos e obstrui as artérias, levando à hipertensão, infarto. Também se acumula no fígado causando a esteatose hepática. E obstrui a artéria carótida impossibilitando o oxigênio e os nutrientes chegarem ao cérebro, formando as placas de gordura no cérebro levando ao derrame e AVC. Por isso são altamente inflamatórios e prejudiciais à saúde em geral e ao cérebro. Exemplo: açúcar. É um alimento conhecido por caloria vazia, ou seja, não oferece nenhum nutriente à saúde. Causa estresse oxidativo. É altamente inflamatório. Causa desânimo, diabetes, obesidade, infarto e muitas outras doenças. Causa envelhecimento precoce. O consumo de açúcar desencadeia um processo que endurece as fibras de colágeno e elastina. Ao endurecerem, as células perdem a elasticidade e a sustentação da pele. Daí o surgimento das rugas e flacidez. Causa o envelhecimento também das células do cérebro, prejudicando o funcionamento dos neurotransmissores, acarretando sintomas da depressão. Prejudica a memória, a aprendizagem. Enfim, leva à oxidação das células, e já vimos as consequências da oxidação. Se você excluir da sua vida, seu cérebro agradece, sua saúde em geral agradece. Vale para todos os tipos de açúcar, refrigerantes e bebidas açucaradas. Achocolatado. Cuidado também com a frutose, que é o açúcar das frutas. Nesse caso, melhor ingerir a fruta naturalmente, pois assim estará ingerindo também as fibras que reduzem os danos da frutose. E ao ser triturada, a fruta perde parte das fibras e dos nutrientes, ficando a frutose em maior quantidade. A exemplo da laranja. E o pãozinho que amamos? Infelizmente nos prejudica muito. Derivado do trigo, farinha refinada. Altamente inflamatório. Diabetes, gastrite, rinite, sinusite, obesidade, infarto, depressão. São algumas das doenças de um corpo inflamado. Vale para todos os derivados do trigo. Bolos, pizzas, biscoitos, macarrão, massas em geral. Arroz, carboidrato refinado, portanto, tem menos nutrientes. Inflamatório como todo carboidrato refinado. Aumenta rapidamente o pico glicêmico. Se não consegue evitar o arroz, ao menos opte pela versão integral. Ainda assim, lembrando que é carboidrato, e em excesso resulta em gordura abdominal, que já vimos que é a chave para várias doenças. Quer proteger o seu cérebro da depressão, ansiedade, perda de memória, doenças degenerativas? Esse é o segredo: ter uma alimentação saudável. Fugir dos alimentos responsáveis por inflamar e causar a oxidação das células. Junto com o avanço da idade vêm as consequências das nossas escolhas ao longo da vida. Priorize hoje alimentos saudáveis. Seu cérebro vai lhe agradecer no futuro. E eu agradeço a sua companhia, e espero te encontrar no próximo vídeo.